Roma está em chamas, não pelo fogo, mas pela guerra. Um mundo de glória, traição e ambição. Das cinzas da República surgirá o homem que dará início a um novo capítulo, o Império. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar essa história. No século I a.C., Roma enfrentava um colapso interno. O Senado, mergulhado em corrupção, já não representava os interesses do povo, enquanto as tensões entre patrícios e plebeus se intensificavam. A instabilidade política deu origem a violentas guerras civis, primeiro entre Mário e Sula, depois entre Júlio César e Pompeu. Antigos aliados transformados em rivais. A vitória de César trouxe uma breve centralização do poder, mas seu assassinato em 44 a.C., apunhalado no Senado por conspiradores, lançou Roma de volta ao caos. Com a morte do ditador, surgia um vácuo de poder que ameaçava engolir a República por completo. É nesse cenário que um jovem inesperado se destaca, Otaviano. Herdeiro político de César, com inteligência estratégica e habilidade política, ele inicia sua ascensão ao poder, conquistando apoio popular e militar. A República morria e Roma precisava de um novo líder, não apenas um general, um visionário. Após derrotar seus inimigos e consolidar sua posição, Otaviano compreendeu que o poder absoluto por si só não garantiria estabilidade. Ele precisava mais do que força militar, precisava de legitimidade. E para isso seria essencial conquistar o Senado e a opinião pública. Em 27 a.C., diante de um Senado cansado de guerra e desejoso de ordem, Otaviano tomou uma decisão simbólica e estratégica. Renunciou formalmente aos seus poderes extraordinários e declarou que estava devolvendo o controle da República ao Senado e ao povo de Roma. Foi um gesto calculado e extremamente eficaz. Em resposta, o Senado não apenas lhe devolveu os poderes, mas também lhe concedeu um novo título, Augusto, que significava o consagrado pelos deuses. A partir de então, ele passou a ser conhecido como Caio Júlio César Otaviano Augusto. O título de Augusto não era apenas uma honra, marcava o início de um novo regime que mantinha a aparência da antiga república, mas concentrava o poder real nas mãos de um só homem. Ele também recebeu o título de príncipe, o primeiro cidadão, reforçando a ideia de que era apenas o primeiro entre iguais, quando na verdade era o fundador do Império Romano. Assim, Augusto desenvolve estratégias para conquistar o Senado. Manteve as instituições republicanas funcionando, Senado, magistratura e assembleias, mas sob seu controle. Concedeu cargos e benefícios aos senadores fiéis. Criou um clima de estabilidade e prosperidade que favorecia os interesses da elite e evitou o título de rei, impopular entre os romanos. Se posicionou como defensor da tradição republicana. Com a base do poder pronta, Augusto elaborou os primeiros atos desse período. Reorganizou o exército, profissionalizando-o e criando um corpo de guardas pessoais, a Guarda Pretoriana. Reformulou as finanças do Estado e iniciou um grande programa de obras públicas. Iniciou o período conhecido como Pax Romana, uma era de relativa paz e prosperidade que duraria mais de 2 séculos.
Promoveu valores tradicionais romanos, incentivando o casamento, a natalidade e a moralidade pública. Augusto não apenas conquistou o poder, ele o transformou em um sistema. Com inteligência, diplomacia e um profundo entendimento da alma romana, criou uma nova era. Roma agora tinha um imperador, mas ela ainda pensava estar vivendo uma república. Todavia, Augusto não destrói a república, ele a disfarça. E a partir disso, nasce o Império Romano. Apesar de governar com mão firme e visão estratégica, Augusto enfrentava um problema que nenhum poder político podia resolver com leis ou espadas: a fragilidade da sua linhagem. Sem filhos, homens legítimos, o imperador tentou garantir sua sucessão através de adoções políticas. Seu primeiro escolhido foi Caio, depois foi Lúcio, netos de sua esposa Lívia. Ambos morreram jovens. Um golpe cruel para o velho imperador. Restava apenas Tibério, filho de Lívia com seu antigo marido. A relação entre os dois era complicada. Augusto não o queria como herdeiro, mas sem opções adotou Tibério a contragosto. Lívia era conhecida por sua influência nos bastidores. Muitos sussurravam que ela poderia ter envenenado os herdeiros anteriores para garantir o trono a seu filho Tibério. Teria sido uma conspiração ou verdade amarga? Nunca saberemos ao certo, mas os rumores atravessaram séculos. Já idoso e com a saúde debilitada, Augusto passou os últimos anos de sua vida afastado da vida pública. Em 14 d.C., no porto de Nola, ele morreu nos braços da esposa, ou, segundo algumas fontes, da enteada, com quem teria um relacionamento curiosamente próximo. Suas últimas palavras foram, abre aspas, se encontrei meu papel, aplaudam-me na saída, fecha aspas. Com a morte de Augusto, começa a primeira dinastia imperial de Roma, a dinastia Júlio-Claudiana, formada por membros das famílias Júlia, de Júlio César, e Cláudia, de Lívia. Era uma dinastia marcada por glória, loucura e sangue. Uma família de imperadores que dominaria Roma com glória e escândalos. Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Glória, loucura e fogo. Eles foram de visionário a tiranos, de herdeiros envenenados a imperadores que se diziam deuses. A dinastia começava com ordem e terminaria em tragédia. Augusto foi mais do que um imperador. Ele levou Roma para a eternidade. Augusto viveu e governou como ninguém antes dele. Não pela força apenas, mas pela astúcia. Fundou um império com a mente de um estrategista e o coração de um romano. E sua sombra ainda paira sobre a história. Não foi apenas um imperador, foi o arquiteto de uma era, o homem que transformou Roma em eterno símbolo de poder. Roma não foi feita em um dia, mas com Augusto ela durou séculos e dura até hoje. Preparem-se, no próximo episódio você vai conhecer Tibério, o general solitário que odiava Roma, um homem sombrio e perigoso, que governou cercado de paranoia. Se você gostou dessa história, curta, comente, compartilhe. Obrigada por assistir.